estamos aí orando por isso. Louvo a Deus aí pela oportunidade da gente estudar a palavra. Vamos lá, irmãos. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos caminhar mais um pouquinho. Hoje, estudando a segunda metade do capítulo 7, concluindo o capítulo 7. Nós estamos estudando esse texto, já é o nosso 15º estudo. Olhando a vida do ponto de vista de Salomão, traz como alguém que desconsidera a presença de Deus, para ver o que acontece e a conclusão que ele vai chegando aos poucos, e depois no final ele passa a régua mesmo com a conclusão, chegando aos poucos é que de fato a vida sem Deus ela não tem sentido, não tem valor, é tudo vaidade, correr atrás do vento e não traz nenhuma edificação, nenhum crescimento. Eclesiastes capítulo 7, dos versos 15 até o verso 29, eu vou fazer a leitura, você preste atenção aí nesse texto. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mas mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. Mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Textozinho complicado, né? Mas vamos lá, vamos estudá-los. Oremos mais uma vez, queridos. Pai bondoso, agora que vamos estudar a Tua palavra, nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Mostra-nos a Tua vontade e ajuda-nos a colocá-la em prática na nossa vida e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estamos olhando esse livro, como disse, estudando, vendo um ponto de vista de como se Deus não existisse. Depois Salomão já está começando a mostrar que de fato Deus está presente. Ele não fala isso no começo, agora no capítulo 6 em diante, ele já começa a mostrar acerca da presença de Deus, de que quem teme a Deus sai ileso, que Deus faz tudo certo. Então ele já começa a falar de Deus. Domingo passado, nós estudamos o bloco anterior. No bloco anterior, ele mostrou que, mesmo diante de tantas lutas, nós precisamos ter sabedoria. E o esboço, o resumo foi isso. Sabedoria para escolher o melhor da vida, lembrando que o melhor na vida não é aquilo que é bom para nós hoje. O melhor da vida precisa ser algo que é bom para nós toda a vida, para ser o melhor da vida.
A mágoa é melhor do que o riso, a repreensão é melhor do que a bajulação. O caminho mais longo é melhor do que o atalho, o dia de hoje é melhor que o de ontem. E vimos também que temos que ter sabedoria para ver com clareza as coisas da vida. A riqueza, a providência divina e os momentos de adversidade e prosperidade. Nós encerramos o capítulo 6, ele mostrando que Deus fez tanto o dia da adversidade quanto o dia da prosperidade, a fim de que nós não possamos descobrir o que vem no dia de amanhã, para a gente depender inteiramente de Deus. E fechamos então com essa frase de que Deus confere equilíbrio à nossa vida, nos dando bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. Talvez, olhando as coisas desse jeito, nós possamos imaginar que, tendo essa sabedoria e recebendo as bênçãos e os fardos de Deus, a gente vá viver uma vida sem grandes problemas, sem grandes lutas, o que não é verdade. E aí agora ele começa a trabalhar, então, esse outro bloco do capítulo 15, do versículo 15 em diante, e ele traz para nós uma primeira inquietação do meu e do seu coração, que gostaria de usar aqui como uma introdução. A pergunta é: por que nós temos pessoas que são justos e perecem na sua justiça, morrem cedo, e por que o perverso prolonga os seus dias na sua perversidade? Essa pergunta é uma pergunta que incomoda o coração de todo mundo, em todo o tempo. Desde lá o Salmo 73, os irmãos se lembram, o questionamento que nós estudamos aqui, o pastor, quem? O presbítero Rogério que expôs, né? Salmo 73, nós lembramos de Jesus, próprio Jesus, que morreu com 33 anos. Nós lembramos, amados, de Abel. Nós falamos sempre, Caim matou Abel, etc. Sim, mas preste atenção. Nós temos um justo que amava a Deus, temente a Deus, que foi assassinado. E um assassino que foi embora, viveu para possivelmente a idade avançada, teve filhos e tudo mais. Nós lembramos, amados irmãos, ainda no Velho Testamento, outros vários exemplos. Nabote, que se recusou a vender ali a sua herança familiar ao rei Acabe, e acabou sendo apedrejado até a morte por fazer a coisa certa. Você passa para o Novo Testamento, você tem o caso de Estevão, um homem de Deus, que também morreu cedo, foi apedrejado. Você encontra o apóstolo Paulo, que não só teve lá um espinho na carne, que Deus não tirou, como passou por apedrejamento, por tribulações diversas que ele cita aos Coríntios. E depois, termina o livro de Atos, ele preso. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós enfrentamos a mesma dificuldade do salmista no Salmo 73. Se a obediência à lei de Deus foi em vão, por que eu vou me preocupar? Por que eu não vou desistir? Salmo 73, ele fala isso nos versos 12 e 14, exatamente esse dilema. Ele fala, peraí, mas se eu estou sofrendo tanto e aquele que é perverso está vivendo bem, então tem alguma coisa errada. Ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, porque eu sou de contínuo afligido e a cada manhã castigado. E às vezes nós podemos ter essa mesma dificuldade. O que o Salomão está trazendo aqui é sobre isso. Porque a despeito de sermos seguidores de Cristo, não quer dizer que nós vamos morrer em velha e ditosa idade, como dizia no Velho Testamento. Os cristãos sinceros não são imunes ao câncer, nem a lesões, nem a sofrimento, nem a ser ferido por desastre, ou a morrer de desastres. E quando a gente percebe essas coisas, às vezes as pessoas pensam que Deus as está punindo. E ao pensar assim, elas se esforçam para ser mais justas, se esforçam para ser mais
corretas. E aí entra nessa ideia de que ou vão se esforçar por ser justos, ou então serem tentados a desanimar na fé cristã. E a pergunta é essa: quando nós vemos coisas ruins acontecendo com pessoas boas, nós devemos esforçar mais para agradar a Deus, ou devemos desistir da vida cristã? Ou devemos desistir de Deus? Esse é o dilema que Salomão coloca aqui nesse texto, e que nós vamos ver a resposta que ele traz. Talvez a resposta dele possa até nos surpreender. Ele começa afirmando, irmãos, que Deus criou o mundo bom, mas o mundo se tornou uma coisa que Deus não criou. E ele fala aqui acerca disso, ele fala que Deus fez o homem reto, e a gente vê que o mundo de fato foi feito bom. Mas ele começa a mostrar aqui que o mundo se tornou bem diferente. Primeiro, ele mostra dos versos 15 a 18 que o mundo se tornou cheio de injustiças. Tanto a começar dessa, de que o justo passa por lutas e morre cedo, e o ímpio muitas vezes sai ileso e vive bem, melhor do que o justo. Ao analisar isso, ele começa a trazer aqui algumas instruções diante disso. E no verso 16 ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E aí a gente fica pensando assim: opa, peraí, como é que é isso? Ele está mandando eu diminuir o meu desejo, a minha luta por ser justo? Não é isso que ele está dizendo. Preste atenção, quando nós olhamos essa ideia que ele traz aqui, ele vem dar força àquela ideia de que a Bíblia nos mostra que todos são pecadores. Todos nós, entretanto, mesmo sabendo que nós somos pecadores, eu, vocês que estão aqui, você que está ouvindo, assistindo o culto à distância, nós somos pecadores. Mas quando a gente olha dessa forma, nós sabemos que há pecadores mais pecadores. Há pecadores mais perversos. Há pessoas que elas são realmente más. Parece que no cerne delas, elas são más. E aí nós contrastamos essas pessoas realmente más com aqueles que são realmente bons. E é isso que ele está trazendo a ideia do excessivamente justo ou sábio demais. Há uma diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa excessivamente justa. Uma pessoa sábia e uma pessoa excessivamente sábia. E essa palavra, excessivamente, ou demasiadamente, que ele traz aqui, ela é importante. E ela é importante não apenas para esse lado, mas para o outro lado da moeda. Porque ele fala também para você não ser, no verso 17, excessivamente perverso. Então observe que o sentido que ele traz aqui é que se alguém, seja justo ou injusto, pode morrer jovem, o que é uma verdade, pode passar por sofrimento, o que é uma verdade. Então, não pense, de alguma forma, obter uma ultra-justiça como sendo um seguro contra a calamidade. Você pode ser justo do tanto que você for, você está sujeito às lutas do mesmo jeito. Você pode ser sábio tanto que você for da mesma forma. O que ele está trazendo aqui, irmãos, é aquilo que nós vemos até no Novo Testamento. Não é que ele é contra a justiça, contra você ser justo, mas a ideia que se traz aqui é que ele é contra a tentativa de amarrar as mãos de Deus, ou adquirir as bênçãos de Deus por nosso comportamento, pela nosso próprio esforço. É aquela condenação que Jesus faz aos fariseus, que eles tentavam, de fato, ser super justos, sendo extremamente zelosos ao pé da letra da lei, quando eles se esqueciam do juízo, da misericórdia com as outras pessoas. E Jesus faz essa história, dessa forma. Ser super justo não garante entrada no reino de Deus,
Por isso que ele está dizendo, não se mate, não se destrua ao tentar fazer, porque você pode contar apenas com Deus, e é Ele que vai dizer se a sua vida vai ser curta ou comprida, se ela vai ser fácil ou se ela vai ser difícil. Certamente que quando a gente olha essa história aqui, nós sabemos que a nossa vida pode ser mais curta ou mais difícil como consequência das nossas ações. Óbvio. É por isso que ele traz aqui essa recomendação, né, de olha, não seja iníquo demais, não sejas demasiadamente perverso. Mas então eu posso ser um pouquinho perverso? Não pode ser demasiado, mas um pouquinho. Na realidade não é que você pode, é que você é. Você é perverso. O seu coração é enganoso e corrupto. Essa é uma conclusão que ele traz, inclusive, em outros textos do próprio livro de Eclesiastes. Se nós temos essa corrupção no nosso coração, nós não podemos ser exageradamente perversos. Em outras palavras, nós não podemos deixar que a perversidade que existe dentro de nós, ela se aflore e ela tome conta de nós. Vamos lembrar a clássica ilustração da bola na piscina, da nossa natureza humana, da nossa perversidade. É uma natureza humana que vai estar sempre querendo aparecer de novo, e a única forma de você andar em novidade de vida é você passar o tempo todo como alguém que está afundando uma bola na piscina para manter ela lá embaixo da água. Se você afrouxar um pouquinho, ela aparece. Então, a realidade nós temos que colocar no nosso coração é que nós temos que compreender essas coisas. Não é uma questão de que eu não vou ser iníquo de jeito nenhum. Não é uma questão que eu não vou ser perverso de jeito nenhum, porque meu coração já é. Faz parte da nossa natureza humana pecaminosa. Então, a ideia que ele está nos exortando, irmãos, é de que nós não devemos escolher ser perverso. Nós não devemos optar por ser perverso. Nós não devemos pecar deliberadamente, que é um termo que é usado lá em Hebreus, que mostra se nós pecamos deliberadamente, então já não resta perdão pelos pecados. A ideia que ele traz aqui é essa. Por quê? Porque isso levará a sofrimento e até mesmo a morte mais cedo por causa da nossa loucura. E aí ele diz assim, olha, o verso 18, né? Bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus de tudo sai ileso. Ele recomenda as duas coisas, agarre-se a um, ou seja, não tente ser super justo ou super sábio, porque isso é impossível para os pecadores. E agarre-se ao outro, não escolha ser muito perverso, porque isso seria tolice da sua parte. Em outras palavras, viva uma vida de reconhecimento do que você é. Não fique arrogando ser mais sábio do que os outros. Não fique defendendo soberbamente o seu conhecimento, as suas posses e tudo mais. Seja alguém moderado e que tema a Deus, porque aquele que teme a Deus sai ileso de todas essas questões. Então, ele mostrou, o mundo é bom, mas ele se tornou cheio de injustiça. O segundo bloco, ele vai falar que o mundo é bom, mas ele se tornou cheio de pecadores. Até os sábios. Preste atenção nisso. O mundo é bom, mas ele se tornou injusto e cheio de pecadores, até os sábios. Na passagem anterior, ele mostrou o quanto nós precisamos valorizar a sabedoria para viver nesse mundo, queridos. Ser sábio vale a pena. Agir com sabedoria vale a pena. Ser alguém que modere o seu próprio coração vale a pena. E ele mostra a força da sabedoria no verso 19, dizendo que ele vale mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A ideia de alguma coisa excelente, um número completo de governantes.
Mas observe que ele diz que mesmo os sábios, que têm uma força muito grande, eles não são justos, que faça só o bem e que não peque. Mesmo assim, mesmo os sábios são pecadores. Como diz o Salmo 143, não há nenhum justo vivente. Como Paulo falou em Romanos 3,10, ninguém é justo, não há nenhum sequer. E ele traz essa ideia que você não é uma pessoa perfeita. Todos nós somos pecadores. No verso 20 e 21 ele diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem, não peques, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Ele faz uma exortação aqui que você precisa aprender a não querer dar valor a tudo que dizem a respeito de você. Você precisa ter um coração livre disso, com maturidade, com sabedoria, para poder não supervalorizar aquilo que as pessoas possam pensar sobre você. Que ele diz: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o teu servo amaldiçoar você, porque você mesmo já tens amaldiçoado a outros. Você mesmo, vez por outra, é tentado a falar mal de alguém, é tentado a criticar alguém, é tentado a pensar mal de alguém, das intenções de alguém que fez alguma coisa. Por isso, não fique querendo não ser criticado e que as pessoas tenham sempre uma boa opinião a seu respeito. Não supervalorize isso. Em outras palavras, deixe para lá. Aprenda a viver a sua vida. Cuidar da sua vida. E não fique também se intrometendo na vida de outros, para que você também não vai, ao mesmo tempo, fazer aquilo que você condena nos outros. Você condena as pessoas fofoqueiras, mas também não seja fofoqueiro. Essa é a ideia. Não ouça essas coisas todas. Mantenha a sua sobriedade, o seu coração. E depois, no verso 23 e 24, ele passa dessas limitações morais para as nossas limitações mentais, quando ele diz: eu não consigo entender essas coisas. Eu experimentei pela sabedoria tudo, e disse: eu vou me tornar um sábio, mas a sabedoria estava longe de mim, o que está longe, muito profundo, que eu achará. Lembre-se da famosa frase daquele sábio, que diz: uma coisa eu sei. O que é? Que nada sei. Isso é ser sábio. Eu falo para os meninos que chegam no seminário, seminaristas. O camarada chega lá, achando que sabe tudo. Aí ele termina o curso e ele descobre que não sabe nada. Sabedoria é isso. É você reconhecer as suas limitações. É entender que essas coisas são muito profundas para nós entendermos. Por que as pessoas boas morrem cedo? Por que pessoas justas passam por tantas lutas e enfermidades? Não adianta você tentar achar uma resposta para essa questão. Desde que o mundo é mundo, principalmente depois do pecado, tudo isso passou a ser assim. E ponto final. A resposta ele vai dar um pouquinho mais na frente, mas inicialmente, guarde no seu coração, não queira ser sábio excessivamente. Essas descrição de algo que é longe e muito profundo, são intencionais, porque está falando de uma coisa que é tão longe e tão profundo, que só Deus é perfeitamente justo e perfeitamente sábio para poder entender essas coisas. Nós jamais deveríamos comer da árvore de conhecimento do bem e do mal. E sabe por quê, queridos? Porque quando se fala lá no Jardim do Éden, a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão quis comer e achou desejável, né? O bobão lá resolveu cair na lábia da mulher, né? Brincadeira, gente. Adão foi responsável pelo que ele fez.
Ele estava presente, ele não exerceu a liderança que ele devia ter exercido. Mas preste atenção, a ideia de que não era para comer do conhecimento do bem e do mal, queridos, é exatamente porque não é possível abarcar os conhecimentos de Deus. Lembre-se do texto de Isaías 55, quando diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, é porque Deus estava mostrando que não adiantava eles comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles não tinham capacidade, condições de abarcar tudo aquilo, porque nós somos finitos, só Deus, na sua infinitude, é que é capaz de administrar e de entender essas coisas. E admitir que nós não temos respostas, que nós somos finitos, faz parte de demonstrar sabedoria. Por último, no último bloco, ele vai dizer também que o mundo de Deus foi criado bom, mas ele se tornou cheio de injustiça, cheio de pecadores, até os sábios, e cheio de tolos. Cheio de tolos. Aqui ele traz algumas questões do verso 26, que a gente fica pensando assim, opa, que história é essa? Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são redes e laços, e cuja mão são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo coisa com outra coisa, para a respeito delas formar o meu juízo que ainda procura, não achei. Entre 1000 homens achei um como eu esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Amados, seguindo o livro de Provérbios, que foi escrito pelo mesmo autor, a mulher que especificada aqui em Eclesiastes é a personificação da loucura. Ele fala isso lá em Provérbios, a senhora loucura, né? Essa personificação. Veja, ele não está dizendo que todas as mulheres são assim. Ele está dizendo que as mulheres que são assim são piores do que a morte. As mulheres cujo coração seja redes e laços são pior do que a morte. E volto a dizer, a ideia da personificação da loucura, e a ênfase aqui não está na mulher insensata e louca, mas do tolo que se deixa aprisionar por ela. E aqui está falando, irmãos, daquele que, mostrando para nós que um ato de sabedoria, de não ser tolo, é você fugir daquilo que pode te escravizar, seja lá o que for. Lógico que nesse caso aqui, a gente não tem como não lembrar de José, na casa de Potifar, que recebeu uma tentação tão forte, que ele podia ter pensado, gente, eu estou aqui, fui vendido pelos meus irmãos, sou escravo nessa terra, Deus não me cuidou de mim, Deus deixou tudo isso acontecer, quer saber? Eu vou curtir a vida aqui, deixar Deus para lá. Não! A palavra que José disse para aquela mulher que estava sendo tentadora naquele momento foi, olha, não posso fazer isso. Como é que eu vou trair a confiança do meu Senhor, seu esposo, e pecar contra o meu Deus? E ele fugiu, literalmente, saiu correndo. Essa é a ideia, está mostrando aqui, quem for bom diante de Deus fugirá dela, não é de uma mulher especificamente, mas de tudo aquilo que possa ser personificado pela loucura de uma mulher cujo coração é rede de laço, queridos. Corre, fujamos da loucura, queridos. Essa é a ideia. Você luta contra a pornografia, foge da privacidade na internet. Você está lutando contra o álcool e o vício de drogas, foge dos lugares que tem isso, foge desses ambientes. Sua luta é contra o vício do jogo, foge da lotérica, paga suas contas no outro lugar, para não ter que ir lá. Você luta contra a cobiça do seu olho, foge do shopping. Você está lutando contra a preguiça, foge do seu sofá. Tem que capinar o lote lá, então sai do sofá, pega a enxada e vai para fora, foge da ociosidade. E dessa forma, irmão, você está fugindo da fofoca,
Sai da igreja. Não, desculpa, gente. É o seguinte. Foge de todas as companhias e de todas as pessoas que gostam, que podem te levar a ser fofoqueiro. Preste, inclusive, atenção com o cuidado exagerado com a fofoca santa. A fofoca espiritual. A fofoca camuflada de espiritualidade. Quando a pessoa chegar para você e dizer assim, meu irmão, vem cá te contar um negócio, chega aqui no canto. Eu vou falar só para você orar pela pessoa. Você está sabendo que a irmã fulana está fofoca? Foge. Foge. E se alguém vier falar isso para você, repreenda a pessoa, escuta a pessoa, te autorizou a me falar? Não, diz que é segredo. Então não me fale. Não, é segredo dela, meu não é. Né? Foge, repreende essa pessoa e, de fato, se for uma pessoa que vive fazendo isso, foge dessa pessoa. Não fique conversando com ela sós aqui depois do culto, ou na escola, sei lá onde é que tem esse tipo de coisa. Aqui não tem não, mas assim, é só ilustração. Mas assim, não fique perto sozinho, porque você sabe que a pessoa vai te falar coisas que não devia falar. Esteja sempre junto de pessoas. Essa é a ideia de que quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador vem a ser o seu prisioneiro. Não deixe que a maldade se apodere da sua vida. Fuja como louco. O princípio por trás desse versículo é esse: agrade a Deus, não apenas porque é certo, mas também porque Deus é mais prazeroso do que qualquer coisa que esse mundo tortuoso oferece. Talvez você olhe para esse versículo, mesmo de 28 também, que ele diz que eu procurei um homem entre 1000 e achei só um, e entre tantas mulheres não achei nenhuma. Fala, mas Salomão é machista e misógino. Não é. Ele está mostrando aqui, irmãos, ele não é misógino mesmo porque a mulher de Provérbios 31 foi ele que escreveu, o próprio Salomão. O que ele está mostrando aqui é que ele não pensa o bem nem das mulheres nem dos homens, chama todos de iníquos e de pecadores. A prova disso é que no verso 20 e no verso 29, ele fala da pecaminosidade do homem, no masculino. E mesmo quando você pensa, mas ele achou um no meio de 1000. Então, vamos dizer assim, a ideia é que a iniquidade é um empregador que dá oportunidades iguais para mulheres e para homens. A iniquidade, a perversidade, essa palavra é para todos aqueles. Ele poderia aqui estar se referindo às sedutoras do contexto imediato, entre aquelas mulheres loucas que eu citei lá atrás, não achei nenhuma que pudesse ser como deveria ser, como eu esperava. Pode ser também que ele estivesse se referindo às mulheres do verso 26, se entender que é mulher mesmo que ele estava se referindo, mas o que tudo indica é o sentido figurado daquilo que loucura que pode nos escravizar. Enfim, a ideia dele é, todos nós obtemos um 0 na prova de Deus faz. E obtemos nota 10 nas provas das criaturas rebeldes a Deus. Nosso coração é assim. E aí no verso 29 ele diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A teologia desse texto, obviamente, vem lá de Gênesis. A palavra de Deus diz que quando Deus foi criando as coisas, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, terceiro dia viu Deus que era bom, quarto dia tudo viu. Mas quando chega no homem, viu Deus que era muito bom. Muito bom. É isso que ele está dizendo no verso 29. Deus criou um homem muito bom, mas esse homem muito bom fez algo muito ruim. Ele queria ser como Deus. Gênesis 3, 5. Só que isso não deu certo. Como eu disse, porque mesmo que tivesse tomado a árvore do conhecimento do bem e do mal e tivesse dado certo, o homem não tinha capacidade de absorver esse conhecimento, porque é muito amplo para ele.
A figura que tem aqui é de um homem que foi criado reto, e a sua descendência, depois no livro de Gênesis você pode ver, a sua descendência varrendo a terra, tramando contra Deus e uns contra os outros. Eles construíram a torre de Babel para alcançar os céus. Eles causaram violência em toda a terra, a ponto de Deus ter que mandar o dilúvio, tanto de corrupção que aconteceu. A gente vê essas besteiras que os cientistas afirmam da evolução, que primeiro veio o macaco, depois evoluiu até o homem, né? É uma estupidez tão grande que você precisa ter muito mais fé para acreditar nisso do que para crer na Bíblia. Mas o que nós vemos que Deus criou o homem foi talvez uma involução. Deus criou o homem perfeito e ele foi se estragando depois de ser criado. Ele foi se corrompendo depois de ser criado. Então ele fala tudo isso, e a conclusão dele no verso 28 é a nossa conclusão desse estudo. Qual é a conclusão, queridos? A conclusão é essa: nós somos o problema e não Deus. Por que as pessoas justas morrem cedo? Por que os ímpios prosperam? Por que acontece isso? Coisas boas com gente ruim e coisa ruim com gente boa. Isso não é culpa de Deus. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo bom. Nós somos o problema dessa equação. Não é Deus. É isso que ele está mostrando. Ele começa lá no verso 15, dizendo: o justo que perece na sua justiça, e perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E no verso 29 diz, o que eu achei foi o seguinte: Deus fez o homem reto. Não era para ter esse negócio de justo que perece na justiça e o perverso que tem vida longa na perversidade. Não, Deus não criou para ser assim. Deus fez tudo certo, reto, mas o homem se meteu em dessas astúcias. E aí teve essas consequências todas. Se nós queremos apontar o dedo para um culpado, irmãos, de toda essa briga, essa peleja que tem no mundo, não é para cima que nós devemos apontar. Se queremos achar um culpado, nós devemos apontar para o nosso próprio coração e para o coração corrupto de todos os nossos irmãos. É horizontal, não é vertical. O nosso problema, como diz o ditado, nosso problema somos nós, né? Essa é a ideia. O que ele mostra aqui é isso. Nós não podemos explicar, o mundo é torto, mas Deus não fez ele assim. Eu concluo aqui com uma frase de Blaise Pascal. Ele diz o seguinte: conhecer a Deus sem conhecer a nossa própria miséria gera orgulho. Conhecer a nossa própria miséria sem conhecer a Deus leva ao desespero. E ele afirma: mas conhecer Jesus Cristo, você atinge o equilíbrio, porque Jesus nos mostra Deus e mostra a nossa própria miséria. Felizmente, irmãos, felizmente, Eclesiastes 7:29 não é a palavra final na Bíblia. Tem muito mais coisa. Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele voltará. Ele levou na cruz o nosso pecado e o Espírito Santo nos ressuscita para uma nova vida. Por que é importante termos sempre isso em vista, irmãos? É porque o Senhor de toda a sabedoria virá novamente em glória para julgar os ímpios e conceder aos justos uma vida longa, muito longa, uma vida eterna. Então, se diz por que os justos morrem cedo, por que os justos sofrem, é porque essa miséria que aconteceu no mundo todo do pecado, mas Deus apresentou a solução lá na cruz, em Jesus, para poder transformar a nossa vida, para nos dar vida eterna, para nos dar o livramento dessas dores, de toda lágrima, de todo sofrimento que alguém possa ter. Aqueles que são de Deus terão essa grande bênção.
A história está transcorrendo, a pintura não terminou ainda, Deus está pintando o quadro. Deus está fazendo isso na sua vida. Por mais que você possa achar que sua vida é de profundo, intenso sofrimento, calma que Deus tem uma resposta para isso. Se você não está conseguindo ver, não está conseguindo entender essa resposta, permaneça firme, confiando que Deus está no controle. Jesus Cristo é a resposta de Deus para as astúcias dos homens, com as quais eles se envolveram e eles mesmos criaram. Guarde isso no seu coração. E quando você quiser, talvez, ficar indignado com Deus, por que Deus não faz nada diante de tanta miséria, de tanta luta, de tanta peleja desse mundo? Deus é Deus, Ele tem poder, por que Ele não faz nada? Porque não chegou o momento. Primeiro nós entendemos que Ele está fazendo, Ele tem o controle. Mas a ação de Deus, de forma final e definitiva, ainda virá. Quando, de fato, Ele vai pôr um fim em toda essa história. Estará abençoando o teu povo. Estará dando a cada um do seu povo a graça de vê-lo face a face, livre de todas essas lutas, essas pelejas que nós temos na nossa vida. Amém? Deus abençoe seu coração, guarde essas palavras e nós vamos